Excelentíssimos vereadores do município de São José Divino, ouvintes que nos assistem pela internet, bom dia. Hoje nos reunimos remotamente para a realização da 14ª sessão ordinária do ano de 2020. Eu solicito à secretária da mesa que faça a chamada dos vereadores, ou melhor, a conferência dos vereadores. Senhor presidente, estão presentes a vereadora Betânia, vereador Carlos Portela, vereador Carlos Samuel, vereadora Patrícia, vereadora Nenê, vereador João Gracia e vereadora Mazé. Então, havendo quórum regimental, na proteção de Deus e na forma da lei, declaro aberta a presente sessão. Eu solicito à secretária a leitura das atas das sessões ordinárias 012 de 2020 e 013 de 2020. Ata de registro da 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2020, às 9 horas, de forma remota, por meio de videoconferência, deu-se início à 12ª sessão ordinária do ano em curso. A sessão foi presidida pelo vereador-presidente Carlos Carvalho Araújo e registrada a presença dos vereadores Maria do Socorro de Carvalho, Patrícia Carvalho de Cerqueira, João Gracia de Oliveira, Francisco Carlos Sampaio Portela, Daniel de Souza Lima, Maria Betânia Freire Fontinelli e Maria José Santos Machado, ausente a vereadora Maria Neuza Fontinelli da Silva. Após a abertura da sessão, o presidente determinou a leitura de matéria do expediente. Sendo o expediente dos vereadores, a indicação 15/2020 da vereadora Mazé, que indica ao prefeito Assis Carvalho, através do órgão competente, a construção de um calçadão com pista de caminhada e arborização nas proximidades do ginásio de esporte Raimundo Garcia de Mesquita, no bairro Nossa Senhora de Fátima, no município de São José Divino, Piauí. Indicação 16/2020 da vereadora Patrícia Cerqueira, que indica ao prefeito Assis Carvalho a restauração do monumento em homenagem ao senhor Manuel Divino de Souza, fundador do município de São José Divino, localizado no centro do município, na Praça Manuel Divino. Indicação 17/2020 do vereador João Gracia, que indica ao prefeito Assis Carvalho a construção total do muro do cemitério Recanto da Saudade, na sede do município de São José Divino. Indicação 18/2020 do vereador Carlos Samuel, que indica ao prefeito Assis Carvalho as providências cabíveis no sentido de viabilizar a proibição do estacionamento de caminhões na rua Inácio Mendes, no município de São José Divino. Em grande expediente, a vereadora Mazé reportou-se a indicação de sua autoria, explicando que o intuito é reforçar na atual gestão. O pedido já feito em 2009 ao então prefeito Antônio Feliz, solicitando, portanto, a construção de um calçadão com pista de caminhada e arborização nas proximidades do ginásio de esporte Raimundo Garcia de Mesquita, ou melhoramento no calçamento das ruas que magiam ao campo de futebol Manuel Promeno para viabilizar a prática de caminhada. Já o vereador Carlos Portela destacou em sua fala os trechos do decreto 215/2020 do Executivo Municipal, assinado em 8 de junho, que flexibiliza as regras de distanciamento social para a reabertura de atividades não essenciais em São José Divino, expondo a importância de se olhar para ambos os lados, economia e saúde, sobretudo porque os pequenos empreendimentos locais são parcela significativa da economia e garante a renda subsistencial de muitas pessoas. Findos, trabalho o presidente encerrou a sessão lavrando-se o conteúdo na presente ata, que após ler e achar em conformidade com o ato, será assinado pelos vereadores. Ata de registro da 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2020, às 9 horas, de forma remota, por meio de videoconferência, deu-se início à 13ª sessão ordinária do ano em curso. A sessão foi presidida pelo vereador-presidente Carlos Carvalho Araújo, registrada a presença dos vereadores Maria do Socorro de Carvalho, Patrícia Carvalho de Cerqueira, João Gracia de Oliveira, Francisco Carlos Sampaio Portela, Maria Neuza Fontinelli da Silva, Maria Betânia Freire Fontinelli, Maria José Santos Machado, ausente o vereador Daniel de Souza Lima. Após a abertura da sessão, o presidente determinou a leitura das atas da sessão ordinária 11ª de 2020, sendo a mesma aprovada por 7 votos favoráveis. Em expediente do prefeito, foi lido o ofício 130/2020, que encaminha o projeto de lei
07/2020, que dispõe sobre a denominação do prédio público municipal da Prefeitura Municipal de São José Divino, Piauí, localizado na Avenida Manuel Divino, no número 55 Centro, em São José Divino, Piauí. Lida a matéria, determinou-se encaminhamento às comissões da Câmara. Em expediente dos vereadores foi apresentado o projeto de lei 08/2020, de autoria conjunta das vereadoras Patrícia, Betânia Freire e Mazé, que institui o âmbito do município de São José Divino, Piauí, o programa Remédio em Casa. Lida a matéria, determinou o encaminhamento às comissões da Câmara. Apresentou-se ainda a indicação 19/2020, que indica ao prefeito Assis Carvalho as providências necessárias para elevação e nivelamento sentido entrada e saída do acesso à ponte que liga o povoado Mucambinho a São José Divino. Indicação 20/2020, que indica ao prefeito Assis Carvalho a recuperação da passagem molhada que liga o assentamento Lagoa à sede do povoado Mucambinho, no município de São José Divino, ambas de autoria da vereadora Betânia Freire. Indicação 21/2020, que indica ao prefeito Assis Carvalho o estudo para viabilizar da construção de um mercado público municipal na sede do município de São José Divino. Indicação 22/2020, que indica ao prefeito Assis Carvalho a construção de uma passagem molhada no Riacho das Lajes, região que faz limite com os municípios de São José Divino e Piraculuca, ambos de autoria da vereadora Nenê. No último foi lido o ofício 02/2020, por último foi lido o ofício 02/2020 do vereador Carlos Portela, que solicita ao presidente da Equatorial Piauí, senhor Nonato Castro, aprovação e conclusão do programa Luz para Todos em São José Divino, Piauí. Em grande expediente, o vereador Carlos Portela reportou-se ao ofício 02/2020, ressaltou a importância da conclusão do projeto, haja vista a necessidade diária vivida por familiares que ainda não conseguiram a liberação e conclusão do projeto em suas casas, vivendo assim de forma precária e sem energia elétrica. Segundo o vereador, a conclusão do projeto trará a realidade da iluminação pública para quase todo o município, citando localidades como Olaria, Tinguiz e Transval. Já a vereadora Mazé enalteceu o projeto 07/2020 do Executivo Municipal, que denomina o prédio da Prefeitura de Palácio Municipal Prefeito Antônio Felícia, destacando a merecida honraria por parte do ex-prefeito. A vereadora comunicou ainda o óbito do pai da ex-primeira-dama do município, dona Marlúcia, ocorrido no dia 15 de junho. Em acordo com o pedido da vereadora, o presidente abriu um minuto de silêncio em respeito à memória do pai da senhora Marlúcia. Em outro dia, o presidente abriu segunda discussão e votação ao projeto de lei 06/2020 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2021. Ato seguinte foi lido o parecer 08/2020 da Comissão de Justiça e Redação e 09/2020 das Comissões de Finanças e Orçamento, ambos aprovados a emenda modificativa 01/2020, a redação da matéria para correção do prazo do envio da proposta orçamentária da Câmara ao Executivo. Ato seguinte, o presidente solicitou leitura da emenda modificativa 01/2020, de autoria do vereador Jean Gracia, que modifica o caput do artigo 13 do parágrafo da lei 06/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2021. Lida a matéria, o presidente colocou em votação com código de maioria simples o projeto de lei 06/2020, com a edição da emenda 01/2020, sendo ambos aprovados por 7 votos favoráveis. Os trabalhos do presidente encerrou a sessão, lavrando-se o conteúdo na presente ata, que após lida e achada em conformidade com o fato, será assinado pelos vereadores. Senhora secretária, por favor, repita aí bem para mim o nome dos vereadores que estão ausentes. Que eu faça bem aqui a votação. Vereador ausente são a vereadora Neuza e o vereador Daniel. Nesse momento, eu coloco em votação a ata da sessão 012/2020. Vereadora Patrícia, qual o seu voto?
Vereadora Patrícia. Aprovo. Vereador Carlos Portela, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Mazé, qual o seu voto? Vereadora Mazé? Aprovo. Vereadora Neném, qual o seu voto? Vereadora Neném? Vereador João Garcia, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Betânia, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Neném, eu não ouvi seu voto. Enfim, eu declaro aprovada a ata da sessão 012 de 2020 por 5 votos favoráveis. Nesse momento eu coloco em votação a ata da sessão 013 de 2020. Vereadora Patrícia, qual o seu voto? Aprovo. Vereador Carlos Portela, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Mazé, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Neném, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Mazé, qual o seu voto? Aprovo. Vereador João Garcia, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Betânia? Aprovo. Sendo assim, eu declaro aprovada a ata da sessão 012 por 6 votos favoráveis. Eu solicito a secretária a leitura do expediente do prefeito. Ofício 144/2020. Senhor presidente, vimos do presente para encaminhar essa Casa Legislativa para a devida apreciação o balancete mensal consolidado do Poder Executivo do município de São José Divino, Piauí, referente ao mês de abril de 2020, em conformidade com o artigo 13, inciso 1º, a linha A da Instituição Normativa TCE Piauí, número 09, de 13 de dezembro de 2018, do qual se compõem os seguintes itens: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundeb, Fundo Municipal de Saúde, FMS, Fundo de Assistência Social, FMAS, atenciosamente, Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, Prefeito Municipal. Ofício 168/2020, que encaminha o balancete mensal consolidado do Poder Executivo do município de São José Divino, referente ao mês de maio de 2020, do qual se compõe os seguintes itens: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundeb, Fundo Municipal de Assistência Social, FMS, Fundo de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, FMS, Fundo de Assistência Social, FMAS, atenciosamente, Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, Prefeito Municipal. Ofício 173/2020. Senhor presidente, vimos-nos do presente para encaminhar essa Casa Legislativa para a devida apreciação o balanço geral de gestão de todos os poderes, órgãos e entidades da administração direta e indireta relativo ao período de 01/01 a 27/03/2020, em conformidade com o artigo 28, inciso 2º, da Instituição Normativa 07 de 19 de dezembro de 2018. Artigo 33, inciso 4 da Constituição Estadual. Atenciosamente, Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, Prefeito Municipal de São José Divino. Já. Nesse momento, eu solicito a leitura do expediente dos vereadores. Resolução 04/2020, de 23 de julho de 2020. Dispõe sobre a realização
no mês de agosto de 2020, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de São José de Divino, Piauí, na modalidade remota, com resolução a ser utilizada durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do Covid-19. O presidente da Câmara Municipal de São José de Divino, Estado do Piauí, use suas atribuições legais previstas no artigo 31, parágrafo 4º do Regimento Interno, agindo a de referendo da mesa diretora e, considerando a necessidade da adoção de medidas de prevenção ao coronavírus Covid-19, conforme orientações da Organização Municipal de Saúde e do Ministério de Saúde. Considerando a Lei Federal 13.979, de 2020, de 6 de fevereiro, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Considerando a portaria do Ministério da Saúde, número 454, de 2020, de 20 de março de 2020, declarou em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus Covid-19. Considerando o decreto do Estado do Piauí 18.895/2020, que autoriza as autoridades competentes a adoção de medidas excepcionais necessárias para se contrapor à disseminação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Considerando o decreto municipal de 2020, o decreto municipal 200/2020, de 13 de abril, que decreta a situação de calamidade pública no município em decorrência da pandemia do Covid-19, prorroga a consolidar as medidas temporárias e restritas das outras providências. Considerando a necessidade da manutenção das atividades legislativas da Câmara Municipal de São José de Divino, considerando o quadro atual de transmissão do coronavírus em São José de Divino, resolve. Artigo 1º. Fica determinada a realização das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de São José de Divino no mês de agosto de 2020, na forma de resolução 03/2020, de 22 de maio. Artigo 2º. Cessam-se os efeitos dessa resolução tão logo finge o estado de transmissão comunitária do coronavírus, conforme a orientação do Ministério de Saúde e Secretarias de Saúde do Piauí e do município de São José de Divino. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José de Divino, em 23 de julho de 2020. Carlos Carvalho Araújo, presidente. Eu apresento aqui o balancete da Câmara, mês de abril e maio de 2020. Estão aqui na casa para os vereadores e quem mais quiser apreciar. Solicito à secretária a leitura do expediente de diversos. Ofício 688, 2020. A Câmara de Vereadores de São José de Divino, com cópia para a Prefeitura Municipal de São José de Divino. Assunto: crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros de 2020 no valor de R$ 178.285,74, na conta vinculada ao contrato de repasse número 1054719/69, firmando com a Prefeitura Municipal de São José de Divino, assinada em 29 de 6 de 2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sobre a gestão do Ministério de Desenvolvimento Social, que tem por objeto a pavimentação de vias públicas urbanas no município de São José de Divino. Respeitosamente, Maria Oliveira de Carvalho Dantas, coordenadora de filial, Gerência Executiva do Governo, Teresina, Piauí. Marcelo de Melo Diniz, gerente de filial. Nesse momento, passaremos ao grande expediente. Algum vereador inscrito para discussão geral? Senhor presidente, vereador João Garcia. Vereador João Garcia, a palavra está com Vossa Excelência. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, senhores ouvintes pelo portal da Câmara, todos os assistentes da Câmara, meu muito bom dia.
Em primeiro lugar, eu quero dar umas palavras a respeito de algumas reclamações. E quando existe reclamações, a obrigação nossa é saber objetivos das reclamações. Eu estive ontem, antes de ontem, não, na sexta-feira, lá no Conselho Tutelar da nossa querida cidade de São José do Divino, e eu achei um descaso muito grande, uma falta de respeito com os nossos funcionários do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar são os funcionários que têm a responsabilidade do nosso jovem, da nossa infância, dos infantis da nossa cidade. Gente, eu não acreditei quando eu vi. Eu entrei para me ver e conferir, não foi ninguém que falou. Jogaram esse pessoal ali em 2 cômodos, nem uma pia para lavar as mãos, nem uma pia para lavar uma fruta, se alguém quiser comer, não existe nessa localidade. Eu peço ao gestor da nossa cidade, eu como um vereador da cidade, eu me sinto obrigado a fiscalizar, eu me sinto obrigado a cobrar. Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para fazer o meu trabalho e demonstrar para a população que a minha função é fiscalizar, é cobrar dos gestores. Para isso eu sou pago pelo povo. Eu achei uma falta de respeito muito grande com aqueles funcionários do Conselho Tutelar. Eu até faço um apelo e peço para meus colegas vereadores para ver que eu não estou criticando, que faça, se dirija até o local e veja a situação que encontra aqueles funcionários do Conselho Tutelar. Na mesma fala, eu já peço, se os gestores não têm respeito pelos funcionários do Conselho Tutelar, que tenha respeito pela população que se dirige até o Conselho Tutelar. Pois cheguei lá, chegou uma senhora lá, corta o coração, nem água para beber não existia, não tem um bebedouro naquela localidade. Eu me informei, existia sim um bebedouro, que teve um descaso no outro local, que roubaram o bebedouro, mas nem por isso que roubaram esse bebedouro, que pode abandonar esse povo por causa de um bebedouro, gente. Eu exijo e peço a nossos colegas vereadores, aos nossos gestores, que tenham mais respeito pelo esses funcionários tão importantes da nossa cidade, que é quem briga pela nossa infância e pelos nossos adolescentes, que é muito importante o Conselho Tutelar na nossa cidade de São José do Divino. E eu não aceito este descaso que estão fazendo com aqueles funcionários, muito menos com o povo que vai lá para se dirigir a dedicar o seu trabalho e a cobrar aos funcionários do Conselho Tutelar. Eu peço a nossos colegas vereadores, principalmente todos os vereadoras têm o direito de ir, para ver, para conferir que não é o vereador João Garcia que está criticando, é o vereador João Garcia que está aqui para defender o nosso povo e a nossa população. Eu fiquei muito triste, muito chateado com esse desrespeito aos funcionários e ao nosso povo que se dedica àquela localidade. É difícil, é triste a gente ver isso. Outra, dando sequência às minhas palavras, não estou misturando as coisas, eu já dei esse recado para os gestores, para os vereadores, para conferir o que está acontecendo naquela localidade. Eu agora vou falar um pouco da saúde de nossos municípios, de um vídeo que eu vi ontem via Facebook, de um cidadão são joséense, muito defasado a situação da saúde dele, do senhor José Raimundo. Não estou aqui criticando, quem quiser vá lá no
no Facebook que vai achar as palavras deles. Até agradeço a ele, Zé Raimundo, agradeço a ele, a família do ele, Zé Raimundo, que não citou nome de ninguém, não atingiu ninguém, mas pelas palavras, a família do rapaz, e o rapaz está pedindo socorro, gente. É um descaso muito grande. O rapaz falou lá que vai, às vezes, chega aí 3 vezes, um dos filhos das filhas dele pedir material lá na UBA, porque de uma vez vai trazendo aos poucos. O que está acontecendo com a nossa cidade, o que está acontecendo com o nosso povo. Eu, como vereador, isso me dói muito, porque eu me sinto nesse meio com a responsabilidade de cobrar e de fiscalizar e brigar pela nossa população. Eu quero, até peço para nós, colegas vereadores, dar um pouco de atenção, para nós ir lá, para fiscalizar, para bater em cima do sistema, para dar mais um pouco de atenção a esse rapaz, porque olha só a situação que se encontra o senhor José Raimundo, como ele bem deixou muito bem claro, ele é um cidadão brasileiro, é um cidadão piauiense, é um cidadão são joséense. Por que está acontecendo isso? Ele falou que não tem condições, não aguenta ir para a UBA, porque quando pega neles, dói tudo enquanto é lugar, e que naquele momento, quem estava se dedicando a fazer o trabalho com ele é uma pessoa despreparada, que não é preparada na saúde, as próprias filhas dele. As palavras dele não machucou, ele apenas fez um desabafo, mas esse desabafo dele, para um bom entendedor, para um bom respeitador, é ter a consciência que ele está pedindo um socorro, que a família dele está pedindo um socorro, sem maltratar ninguém, sem citar nome, sem falar mal de gestor, sem falar mal de vereador, sem falar mal de autoridade. Mas para essas palavras, nós temos que se conscientizar e tentar abater em cima do sistema para ter mais um pouco de respeito com essa família e com todos os são joséenses que necessita. É triste a situação. Aquele que estiver ouvindo a sessão, que achar que eu estou falando muito, entre no Facebook. O Facebook da filha dele é Zilda Madalena, quem quiser conferir, vê as palavras. Dei nota 10 às palavras desse cidadão são joséense. Em momento algum atingiu ninguém. Em momento algum falou mal de ninguém, mas sim de si próprio, do que está recebendo do apoio da nossa querida cidade de São José do Divino. E eu estou aqui, estou no ponto para ajudar no que deve para cobrar, para brigar, para fiscalizar, e convido a meus colegas vereadores. Esse trabalho não é só do João Garcia, como todo mundo sabe, é de nós todos. Para isso, nós somos 9 vereadores nessa casa, que temos o mesmo direito de cada um de fiscalizar e brigar pelo nosso povo. Se alguém se incomodar com as minhas palavras, eu peço desculpa. O meu objetivo não é criticar, o meu objetivo não é falar mal de ninguém, não é atacar, o meu objetivo é ajudar e compartilhar com aquela necessidade naqueles momentos difíceis da nossa população são joséense. Aqui ficam minhas palavras e mais uma vez até agradeço a ele, Zé Raimundo, a família do Zé Raimundo, porque foi muito linda suas palavras, sem atingir ninguém. E isso eu estou pedindo socorro. Você não chegou a pedir socorro, José Raimundo, mas eu, como vereador, como autoridade, eu estou pedindo socorro para que dê mais uma atenção à sua pessoa aqui em São José do Divino. Essas são minhas palavras e o meu muito obrigado a todos. Senhora secretária, tem mais algum vereador inscrito? Melhor. Senhor presidente, mas nenhum vereador inscrito. Que só, reforçando aqui as palavras do João Garcia, vereador João Garcia. Vereador, você não está fazendo o seu papel de vereador.
nós somos pagos para isso, para reivindicar os direitos da nossa população, do nosso povo são-joséense. E essa questão do nosso amigo Zé Raimundo já é de conhecimento da gestão atual, porque eu mesmo já fui lá falar com ele pessoalmente, contar a situação do nosso querido Zé Raimundo, sofrimento dele e da família dele também. Ficou até acordado para ele mandar uma enfermeira e fazer os procedimentos dele lá diariamente. Mas eu não sei por que não está acontecendo. E é assim. Eu acho justo da sua parte cobrar, porque nós vereadores somos pagos para isso, para cobrar, para fiscalizar, para reivindicar os direitos do nosso povo. Porque todo mundo tem o direito de saúde, já que todos nós pagamos impostos. E o Zé Raimundo, só porque é uma pessoa menos favorecida, não pode ser excluído, né, dessa regra. Todo mundo tem direito, sim, de um tratamento de saúde, de um atendimento, lá no caso dos agentes do Conselho Tutelar, e ter um tratamento adequado, um local equipado para receber as nossas famílias, né? E eu só quero dar os parabéns pela preocupação do vereador João Garcia, viu? E quero lhe dizer que compartilho dessa sua ação, viu? Ok, vereador. Ok, meu presidente, muito obrigado. Sinal que você também se preocupa com a nossa população. E nós todos temos esse mesmo dever. Muito obrigado. Se ninguém mais se habilita, nesse momento eu abro a ordem do dia para a votação, a fim de homologarmos a resolução 004/2020, elaborada pela presidência dessa casa, agindo a de referendo da mesa diretora, conforme assegura o artigo 31, parágrafo 4º do Regimento Interno. Assim, coloco em votação para homologarmos a resolução 004/2020, que dispõe sobre a resolução no mês, ou melhor, a realização no mês de agosto de 2020 das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, na modalidade remota. Vereadora Patrícia, qual o seu voto? Aprovo. Aprovo. Vereador Carlos Portela, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Mazé, qual o seu voto? Vereadora Mazé? Vereadora Neném, qual o seu voto? Vereadora Neném? Aprovo. Vereador João Garcia, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Betânia? Aprovo. Eu não ouvi o voto da vereadora Mazé. Vereadora Mazé, se você estiver me ouvindo, por favor, dê seu voto. Aprovo. Então, declaro aprovado por 6 votos favoráveis a resolução 004/2020.
E sem mais nenhuma demanda, eu declaro encerrada a presente sessão. Voltaremos a nos reunir remotamente em sessão ordinária, dia 11 de agosto. Que Deus nos abençoe agora e sempre.